Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Essas palavras do apóstolo Paulo estão lá em Colossenses capítulo 3, versículo 16, que tem ocupado um espaço muito importante no meu coração ao longo de muitos anos. Eu, como cristão protestante e músico, entendo que a palavra de Deus nos ordena a adorar e louvar o Senhor. E isso basicamente faz parte do DNA essencial de qualquer pessoa que se diga um crente em Cristo Jesus. A música, a adoração, essas coisas são naturais e têm sido naturais para mim ao longo da vida, também tocando teclado, tocando piano na igreja, envolvido com bandas, trabalhos de louvor. Mas quando eu penso sobre a questão da música, hoje não olhando só pelo lado do músico, mas olhando também pelo lado pastoral, que é a função que eu ocupo, eu fico a pensar sobre as mudanças culturais e eclesiásticas que nós temos observado na Igreja do Senhor nos últimos 50, 60 anos. Quando você usa a palavra hoje adoração, o que vem à sua mente? Quando as pessoas falam a palavra adoração, elas não estão pensando exatamente na maneira como a Bíblia ou a igreja, a história da igreja tem usado essa palavra, mas muitas vezes usam essa palavra num sentido mais voltado para a música. E onde foi que isso aconteceu? Bem, você precisa entender que nos últimos 50 anos nós temos assistido uma espécie de guerra da adoração. Nós temos observado dois fenômenos que atingem as igrejas no Ocidente. Por um lado, nós temos visto o esvaziamento das ditas igrejas históricas. Igrejas, quando eu digo históricas, são aquelas como presbiterianas, batistas, metodistas, igrejas que têm placa histórica de igreja desde os idos da Reforma Protestante no século XVI. Essas igrejas têm esvaziado em grande medida por uma evasão de uma faixa etária de jovens adultos no fim da adolescência, indo até os 35, 40 anos de idade. E as alegações mais comuns utilizadas por esses que saem das igrejas são que essas igrejas são muito tradicionais, de que elas não têm tido mais relevância para alcançar essa nova geração de jovens, de adoradores, que os cultos muitas vezes são mecânicos, frios, engessados e por aí vai. Outro argumento que também é utilizado e outra observação que a gente vê, na verdade, é o fenômeno do crescimento do evangelicalismo, desse modelo mais genérico de igrejas, principalmente algo que começa nos Estados Unidos, e a explosão do movimento pentecostal, não só nos Estados Unidos, mas também na América Central e na América do Sul, e que refletem um tanto o anseio da nossa pós-modernidade. A pergunta que as igrejas têm tentado suprir é como nós podemos ser relevantes e atrair as pessoas para algo que parece ultrapassado, algo que parece antigo. E a resposta que tem sido fornecida é muito centrada na experiência na qual a música é a principal expressão. Principalmente quando a gente fala sobre a história do desenvolvimento do evangelicalismo e a relação disso com a música nos últimos anos, ou nos últimos 50 anos, a gente vê o que está acontecendo nos Estados Unidos e a maneira como isso vai chegando em países no hemisfério sul. No final da década de 60 e início da década de 70 nos Estados Unidos, você começa a ter na igreja um reflexo na música de algo que estava acontecendo na sociedade. Você tem a revolução do movimento hippie, a revolução do movimento sexual e a revolução musical na sociedade, em que grandes grupos, por exemplo, a título de exemplo, Beatles, passavam a utilizar a música como uma maneira de expressar visões de mundo, cosmovisões. As músicas que foram cantadas por multidões de pessoas, e até hoje por gerações de gerações de pessoas, são músicas que carregavam anseios, ideias, um desejo de libertação de qualquer tipo de relação opressiva com autoridades, um desejo de encontrar a sua própria identidade, apelando muito para os afetos, apelando muito para os sentimentos, e essa música social passou a ser uma forma de expressão do pensamento de uma geração muito expressiva de pessoas. E é curioso que
a igreja, na relação com a sociedade, começa a observar esse fenômeno da música e, de alguma maneira, esse fenômeno começa a influenciar também a visão que a igreja tem de adoração. A igreja começa a ver, veja, esse é um caminho muito interessante. Se nós queremos exprimir as nossas ideias, queremos evangelizar as pessoas, nós precisamos ver na música uma porta aberta, uma oportunidade para fazer isso acontecer. Então, basicamente, o que a gente começa a observar, principalmente na década de 60, é a formação de grupos musicais nos Estados Unidos, que passaram depois de um tempo a serem chamados de ministérios de louvor. E esses grupos, a formação dessas bandas, refletia os modelos que tinha no mundo. Então, por exemplo, até aquele momento na igreja, as formações musicais, os instrumentos que eram utilizados, eram os instrumentos que, historicamente, classicamente, eram mais usados em igrejas, como pianos, como órgãos, e instrumentos de cordas mais clássicos, formações orquestrais ou pequenas formações de quartetos, quintetos. E a música, então, ela era mais suave, a música ela era mais majestosa. E os estilos musicais naquele momento eram estilos mais de hinos, de salmos, mas de repente agora você começa a ter uma infusão de novas composições, de músicas com um apelo contemporâneo, com um apelo de modernização. E essas bandas, os próprios instrumentos e as formações vocais começaram a refletir as bandas que se via fora da igreja. Então você passa a ter na igreja a guitarra, você passa a ter na igreja o baixo, o contrabaixo no caso, você passa a ter também a bateria, os instrumentos percussivos que eram mais típicos nas músicas pop que se via nas formações das bandas seculares. Então você tem esses ministérios de louvor que refletem agora essas bandas performáticas. A música da igreja começou a mudar, não era mais somente a música que nós cantamos como igreja, mas a música que eu observo alguém na frente conduzindo, apresentando, performando algo. Então você tem o surgimento de ministérios, e aqui eu faço apenas uma menção de alguns que eram muito famosos naquele período, como o Ministério Maranatha Music, também Hosanna Music, nomes como Ron Kenoly, e aí a figura do ministro de louvor agora, você não tem mais somente o pastor ou o liturgo conduzindo o culto, mas agora você tem uma pessoa a mais que é o condutor da música. Ele era uma espécie tanto de regente como uma espécie de pastor, de líder espiritual da música, que traz ministrações espirituais enquanto a equipe está cantando. Então ele não somente canta, mas ele também fala coisas que informam, que dão sentido àquela música que está sendo cantada. E isso basicamente se tornou o modelo de música praticado pelas igrejas evangélicas norte-americanas na década de 70 e 80, principalmente as novas igrejas que surgiam com o impulsionamento das mídias, naquele momento não das mídias sociais, mas da televisão, do vídeo, da gravação de clipes, da gravação dos estúdios que agora passaram a gravar os álbuns desses ministérios de louvor. A coisa foi exportada dos Estados Unidos para o mundo inteiro. A título de exemplo, nós temos na Austrália, por exemplo, o surgimento no fim da década de 80, início da década de 90, do grupo Hillsong. E muitos desses que eram do Hillsong beberam na fonte, inclusive estudaram nos Estados Unidos, fizeram parte das formações musicais nos Estados Unidos e quando retornam então para a Austrália, levam toda essa influência na fusão agora entre música e igreja, a fusão entre música e eclesiologia, em que a música começou a ser basicamente o carro-chefe da adoração. Os cultos que antes tinham uma distribuição litúrgica muito bem segmentada de todas as partes, passaram agora a ter uma música que ocupa um tempo muito maior dentro da liturgia, nos ditos momentos de louvor, momentos de cânticos. Agora não se canta mais 1, 2, 3 músicas, mas agora você poderia cantar 5, 6, 7, 8, 9 músicas
no momento de louvor, isso não seria encarado como uma coisa ruim pelas pessoas, mas como um momento de expressão musical, de expressão sentimental. E isso logo também chegou no Brasil, ainda na década de 70, nós passamos a ter a formação dos ditos grupos de música evangélica no Brasil, e alguns deles tiveram uma relevância muito grande, um impacto muito grande desde aquela época. Você já deve ter ouvido falar de Grupo Logos, Milad, um grupo muito famoso no estado de São Paulo chamado Vencedores por Cristo, e pessoas ligadas a esses grupos, nomes como Guilherme Kerr, Nelson Bomilcar, Jorge Camargo. Você já ouviu falar de Asaf Borba, de Ademar de Campos, de João Alexandre e tantos outros. No fim da década de 80, início da década de 90, a gente passa a ver também o surgimento de alguns cantores solo que não estavam somente ligados às bandas e aos ministérios, mas também passaram a ser compositores e intérpretes individuais com muita expressividade. E esses nomes foram aliados à formação das novas casas de gravação brasileira, as gravadoras brasileiras, né? Nomes como a MK Music ou a Gospel Records do Brasil, e que seguiam os modelos norte-americanos e encontravam jovens talentos com vozes muito bonitas e usavam esses jovens talentos para gravar os seus álbuns, interpretando músicas muitas vezes norte-americanas que eram traduzidas com versões para o português. Então, certamente você já ouviu falar do nome Aline Barros, por exemplo. Aline Barros, entre as cantoras evangélicas brasileiras, foi aquela que alcançou uma grande expressividade ainda na década de 90. Você passou a ter também outras cantoras como Soraya Moraes, Fernanda Brum, Ludmila Ferber. No meio pentecostal você passou a ter nomes como Cassiane, Eichla e tantas outras que fizeram sucesso. Também nesse momento as próprias bandas, não só os ministérios de louvor, mas as bandas gospel, né? A palavra gospel, que é uma palavra norte-americana, que era utilizada para se referir principalmente à palavra evangelho e, no contexto da música, a música negra norte-americana. Então a música negra era a música gospel. Mas essa palavra, quando chega agora no Brasil, ela passa a ser utilizada para descrever quase a totalidade dessa nova música evangélica popular que está sendo produzida e tocada nas rádios, tocada nas igrejas evangélicas brasileiras e nos ministérios de louvor ao redor do Brasil. Então você passa a ter também bandas como Oficina G3, Cats Barneia, a banda Resgate e tantos grupos, a gente poderia falar deles. O crescimento e o fortalecimento das ditas comunidades evangélicas brasileiras e os seus ministérios de louvor. Então você tem o famoso grupo Diante do Trono, ligado à Igreja Batista Lagoinha. Então o Ministério de Louvor Diante do Trono, na figura da Ana Paula Valadão, do André Valadão, outros nomes como surgiram de lá, Nívia Soares, a comunidade de Nilópolis, comunidade da Zona Sul. Então o Rio de Janeiro tinha uma concentração muito grande desses artistas, né? O grupo Renascer Praise, ligado aos famosos casais de pastores, casais de apóstolos, né? O famoso Ministério Apacentado de Nova Iguaçu, o grupo Toque no Altar, Davi Sasser, tantos nomes que começam a surgir. Então, a gente vê principalmente do período da década de 90, entrando nos anos 2000, uma enorme diversidade de artistas evangélicos que estavam principalmente ligados às igrejas pentecostais e mais carismáticas, muitos associados ao movimento apostólico do crescimento de igrejas. Então, era muito típico nessa época você ver aqueles grandes nomes de pastores cruzadistas, evangelistas, que pregavam em grandes estádios, em ginásios no Brasil, e muitas vezes esses pastores levavam os seus próprios grupos de louvor ou convidavam 2, 3, 4 comunidades evangélicas para apresentar as suas músicas, amaciar os corações, preparar o coração para a palavra, e isso começou a crescer no Brasil. Isso basicamente redefiniu a visão que as pessoas têm do que é adoração. Adoração
passou a ser equalizada com a ideia de música. E a música passou a ser vista como o carro-chefe do culto. Inclusive a própria palavra culto, ela começou a sumir de alguns contextos onde ela era utilizada anteriormente, para dar lugar a palavras como celebração, a palavra festa, que sim, são palavras que carregam elementos de culto. No culto nós temos momentos de celebração, momentos mais festivos de adoração a Deus, mas o culto bíblico não é definido apenas pelo aspecto da celebração. Então, qual passou a ser a característica dessa nova música evangélica brasileira? Bem, veja, ela cantava sobre coisas cristãs, sobre coisas que estão ditas na Bíblia, mas de uma certa forma ela passou a ser mais genérica na doutrina. Aquilo que se cantava anteriormente nas igrejas, que eram hinos, salmos, que carregavam letras robustas, letras trabalhadas, com bastante profundidade quanto ao ensino bíblico da sã doutrina, passou a dar lugar a um tipo de letra que é mais genérica na sua forma de expressão. Por exemplo, falava-se sobre Deus, né? Fala-se que Deus é grande, de que Deus é amor, de que Deus é poderoso. Essas realidades são bíblicas, elas estão na Bíblia. Mas ao mesmo tempo, quando você não diz exatamente agora de que Deus você está falando, que Deus é esse? Porque a Bíblia fala de que o Deus verdadeiro é o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que cada um deles são pessoas divinas e que carregam dentro da sua pessoalidade características particulares, as quais eles também partilham uns com os outros por serem Deus. Então, quando você tira agora a força das características específicas da Trindade e coloca um Deus mais genérico, isso cria uma imprecisão doutrinária e se confunde com outras cosmovisões secularistas. Então, as músicas passaram a ter um caráter didático menor por causa da tentativa de ser relevante, da tentativa de causar impacto e de causar um certo sucesso na rádio, na a própria web, com frases de efeito, com chavões e jargões evangélicos que passaram a ser repetidas em músicas muitas vezes um tanto repetitivas. Outra característica que precisa ser mencionada é a mudança no alvo da adoração. Entende-se que a música bíblica é uma música que deveria ser centrada na pessoa de Deus, porque Ele é a fonte de toda a vida. Então a música deveria ser Deus, cêntrica, centrada em Deus, teocêntrica. Mas nesse momento as músicas passaram a ser mais centradas na forma como o adorador se sente em relação a Deus. Então, descreve-se mais agora o sentimento do adorador, a sensação do adorador, ou a expectativa que o adorador tem de receber algo das mãos deste Deus que é abençoador. Então, as músicas que falavam anteriormente mais sobre Deus, agora passam a ter muito eu. Eu me sinto assim, eu quero receber algo, eu quero ter algo dentro dessa relação de adoração, que em alguma medida ganhou também uma dimensão de barganha com Deus. Então, a música passou a ser mais antropocêntrica do que teocêntrica. E com isso vem outras características. Por exemplo, passou a ser uma música mais sentimental, né? Houve uma hipersentimentalização da música evangélica, que era um reflexo também do que já estava acontecendo na música secular, falando sobre as características das minhas emoções, as características dos meus sentimentos. Então, músicas que agora fazem questão de dizer: eu estou chorando, eu estou prostrado, eu estou pulando, eu estou me sentindo de uma certa forma. Então isso é um resultado de um certo existencialismo pós-moderno que influenciou também a adoração feita na igreja. Também uma coisa que precisa ser mencionada é o fato de que anteriormente a música expressava a percepção do grupo de pessoas que adora, da corporatividade da congregação. Mas agora essa nova música evangélica passou a ser mais uma música individualista, uma música que é centrada em mim e não no nós. Os próprios pronomes das músicas sofreram essas mudanças e isso passou a ser visto nas letras. E por fim, uma última característica que eu não posso deixar de mencionar é a introdução de alguns termos que passaram a definir essa nova música. Por exemplo, a ideia da adoração extravagante.
a música extravagante. E com isso, essa expressão extravagante, ela apela para a ideia da experiência carismática que eu tenho na música. Não só o sentimento, mas aquilo que supostamente o Espírito Santo estaria promovendo quando ele habita no meio dos louvores. É um tipo de linguagem que passou a ser enfatizada também. Então a ideia de uma certa liberdade espiritual, quando o Espírito Santo está entre nós, uma unção profética, a ideia de você manifestar dons espirituais como o falar em línguas, como ter visões, como danças e coreografias litúrgicas. Então você passa a ter uma coisa que era muito nova, que é a ideia de você institucionalizar grupos de dança que se apresentam paralelamente à ideia do louvor na igreja. Então você tem a banda tocando e de repente entra esse grupo de dança com alguns balés, algumas danças que eram feitas para expressar adoração nesse momento, a ênfase na ideia da experiência de adoração, de você se sentir adorando. Então, você bater palmas para Jesus, você aplaudir Jesus como uma coisa que não é só mais natural do adorador, mas uma coisa que é comandada por aquele que está na frente da adoração, o ministro de louvor ou a ministra de louvor. Então, o que nós passamos a observar na música foi um contraponto entre vários desses elementos novos, um contraste entre aquilo que era anteriormente mais objetivo, agora com o novo subjetivo, a sensação. O contraste entre aquilo que era julgado como mais tradicional com agora aquilo que é tido como renovado, carismático. O contraste entre a doutrina que era encarada mais proposicionalmente, de forma mais seca, e aquilo que agora é mais fervoroso, aquilo que é mais autêntico, né? O contraste entre aquilo que era tido como solene, como talvez até um pouco mais reverente, com algo que é mais alegre, um pouco mais irreverente, um pouco mais natural, informal. Então, todas essas coisas, culto e festa, palavra e música, adoração, mas agora também a ideia de você ter uma certa diversão na adoração, um certo entretenimento, aquilo que era mais ordeiro com aquilo que é mais espontâneo. Todas essas tensões vieram à tona e mais uma vez nos levam a questionar se nós compreendemos o que é que de fato é o culto a Deus, o que é a adoração. Será que a adoração deveria ser entendida apenas como música? Será que a adoração deve ser entendida como algo que vai além da música? O que é que a Bíblia diz sobre esse assunto? Então eu espero que na nossa próxima parte, na próxima aula, nós possamos continuar essa reflexão.